Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 17 de novembro. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, fóssil de tartaruga marinha encontrado na Espanha é de uma das maiores já existentes. Descobertas são raras na Europa. O animal viveu entre 83 e 76 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo. E agora o Estadão, candidatura de Donald Trump deve pressionar investigações do Departamento de Justiça. Altos funcionários da Justiça se esforçam para mostrar que investigar uma figura política não é a mesma coisa que uma investigação política. Valor econômico, o desemprego recua em apenas 6 unidades da federação no terceiro trimestre. As maiores taxas de desocupação foram da Bahia, Pernambuco e do Rio de Janeiro. E por fim, o Globo. A Argentina tem dúvidas para estreia na Copa do Mundo devido a problemas físicos e disputas por posição. Scaloni está tranquilo quanto ao substituto do meio-campista Giovanni Lo Celso, que foi cortado do Mundial por lesão, mas tem problemas para outras posições. Com a alta da Selic, o sistema de consórcios registrou um recorde no número de participantes e as vendas na modalidade cresceram muito neste ano. A alta da taxa básica de juros entre março e agosto encareceu os empréstimos. Com isso, a alternativa para quem precisa comprar um bem de alto custo tem sido a procura por consórcios. Muitas pessoas estão vendo o segmento como uma saída para ter acesso a bens que demandam bastante capital. E uma das vantagens é não ter de oferecer uma entrada como em um financiamento. De acordo com dados da Associação Brasileira de Administradora de Consórcios, a modalidade vem registrando recordes no número de participantes neste ano. Entre janeiro e setembro de 2022, foram 2.950.000 novas cotas negociadas. O número representa uma expansão de 14% em relação aos 2.580.000 adesões em igual período do ano passado. Esse movimento resultou no acréscimo de 9% no número de participantes ativos de consórcios no país em um ano, alcançando em setembro a nova marca recorde de 9.120.000 pessoas. Apesar do avanço dos consórcios em diferentes nichos, a modalidade continua sendo usada principalmente por quem quer comprar um carro ou um imóvel. Com uma fatia de 43,4% do mercado de consórcios, o segmento imobiliário teve avanço de 20,5% nas vendas de créditos comercializados entre janeiro e setembro, chegando a 83 bilhões e 300 milhões de reais. Já os consórcios de veículos, com uma participação de 56% do total, ampliaram as vendas em 15%, para 93 bilhões e 200 milhões de reais. O volume de crédito comercializado no ano pelas empresas já soma 191 bilhões e 900 milhões de reais, o que corresponde a uma alta de 17,2% na comparação com os 9 primeiros meses de 2021. E vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. O acordo de exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro foi renovado hoje pelos próximos 4 meses. A quinta-feira foi marcada por novos ataques russos que deixaram várias regiões da Ucrânia sem energia elétrica. A Turquia, a Ucrânia e as Nações Unidas confirmaram as negociações, que também envolvem a Rússia. O acordo, que havia expirado na semana passada, já permitiu a exportação de mais de 11 milhões de toneladas de grãos dos portos ucranianos para países em desenvolvimento. Mais de 10 milhões de toneladas de cereais ainda estão bloqueadas na Ucrânia. E esses grãos são essenciais para a estabilização dos preços dos mercados internacionais e para o abastecimento das populações mais vulneráveis ao risco de fome, principalmente na África. A Organização das Nações Unidas disse estar empenhada em remover os obstáculos que impedem a exportação de produtos agrícolas e fertilizantes da Rússia, que se mostra instável nas negociações.
Ainda nesta quinta-feira, uma nova onda de ataques russos atingiu várias cidades ucranianas, incluindo a capital do país, Kiev, deixando milhares de moradores sem energia elétrica. De acordo com autoridades da cidade de Dnipro, pelo menos 14 pessoas ficaram feridas após os bombardeios. Os novos ataques coincidem com a queda da primeira nevasca na Ucrânia. O frio deve ser intenso na região nos próximos dias. E com as infraestruturas energéticas comprometidas, a Ucrânia deve enfrentar um inverno difícil. Milhares de presos foram libertados hoje em Mianmar, incluindo estrangeiros. O indulto era reivindicado há meses por organizações de defesa dos direitos humanos e é um raro sinal de abertura por parte dos militares. Entre eles estão 600 mulheres e estrangeiros, sendo uma ex-embaixadora britânica, um assessor australiano do governo derrubado de Aung San Suu Kyi e um jornalista japonês. Em um comunicado, a junta informou que os 3 estrangeiros foram indultados e deportados. A decisão é um raro sinal de abertura por parte dos militares. Milhares de pessoas foram presas na repressão. 3 ônibus que transportavam os prisioneiros indultados deixaram uma prisão de Yangon e passaram por uma multidão que esperava por eles. A libertação de presos foi reivindicada durante meses pelas organizações de direitos humanos, que condenam as políticas de uma junta acusada de ter mergulhado o país em um conflito sangrento desde o golpe de Estado. Segundo uma ONG local, mais de 2.300 civis morreram pelas mãos das forças de segurança desde então. A junta culpa a oposição armada pela morte de mais de 3.900 civis. O título Patrimônio Mundial foi criado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura em 1972. Amanhã, a festa de aniversário da categoria vai ser finalizada pela Unesco, na Grécia. A celebração dos 50 anos não esquece as preocupações crescentes com o meio ambiente. As mudanças climáticas causadas pela atividade humana representam uma verdadeira ameaça para o patrimônio mundial. Recentemente, inundações castigaram o Paquistão e mataram cerca de 1.600 pessoas. Outras 33 milhões de pessoas foram afetadas de alguma forma pela tragédia. Caracterizada pela vasta quantidade de tijolos e ruas geométricas, a cidade paquistanesa de Mohenjo-Daro teve sucesso ao drenar o dilúvio. O êxito se deu graças a um funcional sistema de esgoto elaborado pela civilização indo, povo que construiu Mohenjo-Daro por volta do ano 3000 a.C. Sob o olhar preocupado de ambientalistas, o efeito das mudanças climáticas tem se tornado um desafio para a preservação dos patrimônios mundiais ao redor do planeta. Machu Picchu, no Peru, também foi ameaçada por enchentes. Na Austrália, o aumento da temperatura branqueou a Grande Barreira de Corais. O Patrimônio Mundial reconhece 1.154 sítios. 897 são bens culturais, 218 zonas naturais e outros 39 são compostos por uma mistura de ambos. E olha só, no Catar, as seleções seguem a preparação para a estreia na Copa do Mundo. Os Estados Unidos realizaram uma atividade aberta para torcedores. Já o Senegal treinou em Doha, sem o atacante Mané, que teve confirmada ausência no Mundial. O time americano está no grupo B, junto com o país de Gales, Inglaterra e Irã. Depois da atividade, os jogadores fizeram a alegria dos fãs com autógrafos e fotos. Uma das estrelas da equipe americana, o atacante Christian Pulisic, que defende o Chelsea na Premier League, falou sobre a ansiedade para a estreia contra os galeses no próximo dia 21 no estádio Al Rayyan. Talvez a gente sinta um pouco mais de pressão e, você sabe, ansiedade, aquela vontade de jogar. Mas agora que já estamos aqui, buscamos apreciar todos os momentos de preparação, os treinos, a nossa maneira de nos comunicarmos como um time e estamos tratando como um jogo normal. Mas é como disse, temos o direito de estar empolgados. Jogar a Copa do Mundo pela primeira vez não é algo que todo mundo consegue. Quem também treinou em Doha foi a seleção do Senegal, que ainda não pôde contar com a presença do atacante Sadio Mané nas atividades. O Senegal estreia na Copa do Mundo no próximo dia 25 contra o anfitrião Catar, no estádio Alto Mama. O time africano está no grupo A, que conta ainda com Holanda e Equador. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva, com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá.